Oi pessoal, hoje a gente vai fazer o nosso começo da implementação do algoritmo de encapsulamento de dados, onde a gente vai acessar um servidor através de um diretório sem conhecer o endereço do servidor. Embora esse algoritmo seja para nota, seja o nosso primeiro exercício para nota, como a gente falou na última live, eu vou acompanhar vocês porque é um experimento, embora não tenha muito código, mas ele é bastante detalhado, né? Ele tem vários pequenos detalhes para a gente acertar, então pelo menos esse eu quero acompanhar de perto com vocês. Alguns detalhes a gente só sabe de forma teórica, a gente ainda não tinha se deparado com eles, e eles envolvem, por exemplo, os números das portas, que a gente já falou que internamente os hosts podem tratar os números das portas de uma forma e externamente, no ambiente de rede, esses números podem ter outros valores. E a gente precisa converter do formato interno para o formato externo, quando a gente vai transmitir uma mensagem e quando a gente recebe uma mensagem para a gente lidar internamente com os números de porta e às vezes de IP, embora o de IP não dê esse problema, a gente precisa desconverter. Então a gente precisa fazer conversões e desconversões do formato host interno para o formato network, o de fora, né, o de rede, ou seja, conversões H to N e vice-versa, de network to host, N to H. E essas conversões poderiam ser para inteiros longos, H to N L e N to H L, quando a gente precisasse fazer conversões de endereços, e de inteiros curtos, de inteiros shorts, H to NS e N to HS. E a gente vai tratar disso. Um outro detalhe que a gente vai precisar se deparar, vocês vão acompanhar no decorrer das implementações, são algumas conversões de endereço. Vocês lembram que na variável, naquela struct que tratava dos endereços dos sockets, sock ADDR, a gente tinha vários campos, dentre eles o campo IP, o campo endereço, o campo porta, o campo família. E no campo endereço, no campo sim underline ADDR, ele é uma struct e eu tinha outros, ou seja, uma struct dentro da struct. E um dos campos dessa substruct era SADDR. E daí nesse campo SADDR que vai se encontrar o endereço propriamente. A gente vai lidar com isso. Então, acompanhem comigo e refaçam o exercício. Oi pessoal, então vamos prosseguir na nossa implementação. A nossa ideia é chegar na nossa triangulação, né, no acessar o servidor através do diretório sem conhecer o endereço dele, através do encapsulamento da mensagem, encapsulamento do endereço do cliente. Ou seja, o diretório vai encapsular o endereço do cliente da mensagem e o servidor vai desencapsular e mandar a resposta direto para o cliente. Mas antes, vamos ver como é que está o nosso programa. Vamos abrir o nosso ambiente. Criar um ambientezinho. Vamos lá no nosso programa. Programa servidor. Criar um arquivo. Servidor.c. Beleza. Vamos lá no outro, que é o cliente. Copiar. Criar um novo arquivo. Chamar de cliente.c. E vamos colar. Como a gente se lembra, agora a gente está transmitindo uma mensagem estruturada, que é essa struct mensagem. O nome da variável para essa struct mensagem é MSG. Então, o que a gente fez? O cliente está mandando uma mensagem, uma MSG, e está recebendo do servidor uma MSG. Na mensagem, tem alguns campos, campo código, resposta, IP e porta.
O servidor de timestamp vai mandar o timestamp no campo resposta. Então, quando o cliente receber a MSG, ele vai dar print no campo msg.resposta, que é onde o servidor deve ter colocado o timestamp dele. Para a gente lembrar, sempre que o cliente for imprimir, ele vai imprimir um monte de Cs antes, para eu saber que é o cliente. No servidor, a mesma struct, que também chama MSG. A gente se lembra que a gente colocou o servidor em loop, e ele fica recebendo uma mensagem, dando um receive from, aí ele vai imprimir o IP do cliente e a porta, vai incrementar o contador, que tinha sido inicializado com 0. Cadê? Aqui em cima. Tá? Então ele recebeu, imprimiu a identificação do cliente, IP e porta, incrementa o contador e coloca o contador no campo resposta, no msg.resposta, para poder enviar a MSG de volta para o cliente. Beleza? Vamos fazer uma alteração que eu acho que até já tinha feito e acho que não está nessa versão. O cliente, a identificação do cliente, por enquanto, aqui nessa versão, está em hexadecimal, porcentagem X. Como é mais fácil para a gente está mais acostumado com o formato DOT, que é aquele número, ponto, número, ponto, número, ponto, número, eu vou já colocar essa alteração, talvez você já tenha no seu programa, que é imprimir em formato DOT, ou uma string. O campo IP é esse name.sim.addr. Eu vou fazer uma conversão dele, que é uma conversão internet, inet, underline, n to a, que vai converter de número to letra, n to letra. Vamos colocar aqui, beleza? Então, a porta continua sendo decimal, continua sendo um número inteiro, e só o IP que eu usei essa chamada aqui de converter números to letras. Essa chamada, inetNtoA, está numa biblioteca que a gente vai precisar incluir. Vamos lá. Include arpa barra inet.h. Beleza? Vamos incluir essa biblioteca e vamos ver como é que está executando antes da gente fazer a alteração. Então, cc cliente.c-o cliente, beleza? E cc servidor.c-o servidor. Beleza? Vamos executar primeiro o servidor. Então, ponto barra servidor. Lembrando que a gente vai executar ele em background. Então, colocando o e-comercial. Bom, o servidor está lá e está atendendo nessa porta aí. Vamos chamar o cliente, ponto barra cliente. Ele tem dois argumentos, localhost e o número da porta, que é 50035. Beleza? A gente lembra que o servidor recebeu o endereço, a aquisição do cliente, imprimiu o IP do cliente, agora como a gente vê já está em formato DOT, né, 127.0.1 e o número da porta aqui. O cliente, a gente sabe que é o cliente porque o cliente imprime tudo com um monte de Cs antes, recebeu o timestamp 1. Se eu disparar um novo cliente, o servidor vai ver o IP dele, estou disparando na mesma máquina, em uma outra porta. O segundo cliente recebeu o timestamp 2 e assim por diante. O enésimo cliente vai receber o timestamp n. Vamos tirar o nosso servidor. Então, PS para ver os processos. Vamos dar um kill -9, um kill no meu processo, no servidor. O PID do servidor, a gente observa aqui,
né? O processo servidor, PID dele 105. Vamos lá. Matou o processo servidor. Se eu der um PS, ele deixou de ser listado. Bom, fazer a nossa primeira alteração. Nossa primeira alteração é a seguinte: normalmente os servidores já ficam em portas específicas. Ele não fica abrindo cada hora num lugar e eu tenho que informar o cliente em que porta ele está. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos colocar esse nosso servidor numa porta já. Então, antes de dar o bind, quando a gente colocou esse name.simport é igual a 0, a gente quis dizer o seguinte: olha, em que porta o servidor vai atender? Na porta que o sistema atribuir a ele. Por isso que a gente colocou o 0. Agora, a gente vai colocar um outro número de porta. A gente vai colocar, por exemplo, a porta 2020. Beleza? Então, vamos transformar isso aqui. A gente está no host, para ele ir para a rede. Vou transformar de host to network. Como é uma porta, inteiro curto. Se fosse um IP, seria um inteiro longo, L. Né? Então, host to network short. E o número da porta dele vai ser 2020, que é a porta que eu escolhi para ele atender. Beleza? Então, agora, esse servidor vai atender nessa porta. Está salvando ainda, salvou. Vamos lá no cliente. A ideia no cliente é que o cliente agora ele não vai ficar querendo saber em cada momento onde está o servidor. O servidor sempre vai estar num lugar fixo, que daqui um pouco vai ser o diretório, né? Porque o diretório que vai estar num lugar fixo. Eu vou tirar esses parâmetros aqui do cliente, porque ele sempre vai mandar, ele já sabe onde está o endereço do servidor, que vai ser o nosso diretório, ele já sabe que vai estar na porta 2020. Aqui, ele vai descobrir, podia já ter colocado, podia colocar direto, mas eu vou deixar aqui para ele descobrir toda hora onde está o diretório, o servidor. Então, ele vai ver onde está o localhost. Se ele não achar o getHostByName, a gente já sabe que é a chamada que chama o DNS. Então, ele vai consultar o DNS e vai ver onde é que está o localhost. O registro de recursos fica aqui no HP e se ele não achar, ele vai dar um erro. Vou tirar esse cara aqui, porque a gente não tem mais argumentos. Vou colocar aqui localhost, só para constar. Bom, aí ele vai pegar esse localhost e colocar no campo endereço da variável name. E a segunda coisa é o número da porta, que é no name, antes de dar o send to, ele vai mandar para a família internet, no IP que ele achou aqui no DNS para o localhost, e em qual porta? Aqui, a gente vai colocar na porta 2020. Beleza? Então, agora, a primeira coisa é a gente automatizar esses envios em portas já conhecidas. Vamos só ver como é que funciona. Recompilar os dois, né? Então, recompilar o servidor e recompilar o cliente. Beleza? Vamos disparar o servidor em background e ele vai estar esperando na porta 2020 agora. Beleza? Vou disparar o cliente. Agora o cliente ele não tem mais argumentos, não tem mais parâmetros. Ele sempre vai jogar naquela porta 2020 que a gente acabou de fixar. Então, legal. Mandou para a porta 2020. Ele mesmo está aberto nessa porta aqui. Recebeu o timestamp 1. Se eu disparar outros clientes, eles vão receber timestamps incrementais. O enésimo cliente vai receber timestamp N. Legal? Beleza. Vamos matar o nosso servidor. Agora ficou mais importante a gente matar o servidor, porque se a gente tiver já um servidor atendendo na porta 2020 e disparar um outro servidor, ele vai dar erro no bind, porque aquela porta já está ocupada.
Então agora é mais importante ainda a gente dar kill. Então vamos dar o kill no servidor, o PID dele é 178. Beleza? Ok. Para a gente continuar agora, vamos precisar de 3 processos, que vão ser o cliente, o servidor e o diretório. O diretório e o servidor têm a mesma cara. Eles são servidores, né? Eles ficam no loop recebendo requisições e mandando para frente. No caso do diretório, ele recebe requisição, dá um receive e dá um send para o servidor. No caso do servidor, ele dá um receive e dá um send para o cliente. Então eles têm uma estrutura bem parecida. Vou pegar aqui o servidor, vou copiar, vou criar um outro arquivo, que eu vou chamar de diretório. Criou e vamos colocar lá. Então a gente está com 2 servidores. Peraí. Diretório.c, né? Agora a gente está com 2 servidores, o diretório e o servidor propriamente dito, né? O servidor de timestamp. Então o nosso cliente ele está mandando uma mensagem para o diretório. O diretório está na porta 2020. Daí, beleza? Para ele mandou para o diretório e vai receber uma mensagem com timestamp. Para ele fica transparente quem mandou a resposta para ele. Ele vai receber o timestamp e vai imprimir o timestamp como antes. Que é o que quase todo cliente faria. Alguns clientes poderiam imprimir o IP, por exemplo, de quem mandou a mensagem para ele, para falar, olha, quero saber quem mandou a mensagem para mim. E daí, se ele fizesse isso, ele descobriria que quem mandou a mensagem para ele não foi um processo na porta 2020, né? Nesse computador, localhost, na porta 2020. Mas a maior parte dos clientes nem está preocupado com isso e a triangulação fica transparente para o cliente. No caso do diretório, vamos ver. O que a gente vai precisar mudar no diretório? No diretório, a gente tem esse while aqui. Então, o diretório ele fica na porta 2020, ele recebe uma requisição do cliente, vai imprimir a porta do cliente, ele não é mais um servidor de timestamp, vou já tirar isso aqui, vou tirar o contador, já deixei numa linha para ficar mais fácil, tirei o contador, ele simplesmente vai receber essa requisição aqui e vai enviar, ele pode até dizer aqui imprimir quem é o cliente, e vai imprimir e vai enviar a mesma mensagem, que é a requisição, para o servidor de timestamp. Portanto, olha, essas duas variáveis aqui são diferentes, name e name. Elas teriam que ser diferentes, porque aqui vai ficar o endereço do cliente. E aqui na segunda, no send-to, eu tenho que colocar o endereço do servidor. Então, vou declarar uma outra struct aqui, além de name, vou colocar servidor, serve. E daí nessa struct que vai ficar o endereço do servidor de timestamp. Aqui eu vou mandar a resposta sempre para o servidor de timestamp, que eu chamei de serve. Então não vou mandar para o name, vou mandar para o serve. Aqui, size of, essa struct que tem os dados do servidor. Beleza? Também vou precisar colocar nessa variável serve os dados do servidor. Que dados do servidor eu vou precisar? Família, IP e porta. Beleza? Vamos ver como o cliente faz isso. Como que ele pega o campo família? Ó, é o
campo SimFamily. Vamos colocar lá no nosso diretório. Vamos colocar antes de entrar no while, porque para não ficar atribuindo toda vez, né? Toda vez que eu recebi, eu atribuí. Então vamos colocar aqui, ó, no campo família do servidor, o meu servidor de timestamp vai estar na família internet. Que outra coisa a gente tem? A gente precisa do campo endereço, sim a DDR. Então, eu vou copiar esse trecho aqui, onde eu vejo qual que é o IP, né? Então eu passo para o DNS o identificador, lá, o nome lógico do servidor, localhost. Ele vai acessar o DNS, vai me retornar o registro de recursos no HP, e eu vou copiar o campo de endereços do HP para o campo de endereços da struct, né? Onde vão estar os dados do servidor. Então, eu vou copiar aqui, e lá no diretório vou colar. Beleza? Então, no campo família, tinha colocado já tinha colocado. Nem vou fazer muito isso aqui não. Então, na variável HP, que eu vou declarar também, calma lá, né? Na variável HP eu coloquei o retorno do DNS para localhost e vou copiar isso para o campo endereço da variável servidor. Então, quando eu der um send to para o servidor, eu vou mandar para o localhost. Beleza? Lembra que aqui eu tenho essas duas, essa struct e essa função, vou dar um Ctrl C, que são as funções que acessam o DNS, o getHostByName e o HP. Essas aqui eu não usava no servidor e nem no diretório, vou colocar lá no diretório. Cadê? Ctrl V. Beleza. Coloquei lá. Então, aqui já coloquei a família, aqui já coloquei o endereço, né? Ou o IP, e falta a porta. Vamos ver lá no cliente. A gente colocou a porta aqui, ó, no campo SimPort. Ctrl C. Lá no diretório. Ctrl V. No campo serve.simport. Então, para onde eu vou mandar? Eu vou mandar para a porta onde tiver o servidor. Vou supor que seja... esperar voltar. Na porta... Cadê? Nossa, sumiu. Ctrl V. Então, de novo, serve.simport, vou colocar na porta 2021. Então, o servidor de timestamp vai estar na porta 2021, o diretório vai estar na porta 20. Esse aqui é o diretório, né? Ele recebe a requisição do cliente no receive from e vai mandar para o servidor, ó, aqui, serve, tá? Serve, tá na família internet, localhost, porta 2021. Beleza? Além disso, o que o diretório precisa fazer? Bom, o que está faltando? O que você acha? Como será que o servidor vai descobrir qual que é o endereço do cliente para mandar direto para o cliente? Então aqui no meio você vai ter que encapsular na mensagem, na MSG, o endereço do cliente. Ó, já tem o campo IP e o campo porta na mensagem para você colocar. Você já sabe onde é que está o endereço do cliente. Ó,
tinha o receive from, o endereço do cliente vai estar nessa variável name. Você vai extrair, portanto, os endereços, o IP e a porta do cliente e colocar na mensagem. Beleza? Antes de encaminhar para o diretório. No servidor, agora, o servidor ele está na porta 2021. Vamos ver aqui. Então, o diretório que ficou na porta 2020 e o nosso servidor, esse sim é o servidor de timestamp, está atendendo na porta 2021. Bom, o servidor ele recebe uma requisição, ele recebe essa requisição aqui, a variável name vai ficar com os dados de quem enviou para ele, que foi o diretório. Beleza? Então, quando ele imprimir aqui, ó, quem é o cliente, vão aparecer os dados do diretório. Aqui, ó, eu vou colocar um monte de S's, para eu saber que quem vai imprimir isso aqui é o servidor. Tá? Então, quem vai enviar para o servidor vai ser sempre o diretório. Aí o servidor vai incrementar o contador, vai colocar a resposta na mensagem e antes de enviar a resposta, se ele enviar para name do jeito que está, ele vai enviar de volta para o diretório. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que ele envie direto para o cliente. Mas como é que ele vai descobrir o endereço do cliente? O endereço do cliente está encapsulado na mensagem. Lembra que o diretório colocou os dados do cliente na mensagem, o IP e a porta? Então, antes de mandar a mensagem, antes de mandar o timestamp, o contador, eu tenho que desencapsular, ou seja, pegar de volta da mensagem os dados do cliente e atualizar a variável name para a mensagem retornar direto para o cliente e não para o diretório. Bom, pessoal, então, essa é a nossa preparação. Já avançamos bem, né? Deu para vocês perceberem mais, né? Vou deixar para vocês continuarem aqui. Claro que a gente vai voltar e terminar o exemplo, mas na próxima semana só. Até lá!